Olá, meu nome é Larissa Carvalho Gomes. Sou aluna do curso de graduação e licenciatura em Letras Português pelo FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, desde 2020. Irei apresentar meu projeto de iniciação científica de título Convite à Lição do Amigo, orientado pelo professor Vitor Luiz da Rosa, com início em setembro de 2021 e finalizado em agosto de 2022. O artigo objetiva analisar a relação de aprendizado e amizade entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, através da breve análise de correspondências trocadas pelos poetas e da crítica de Mário a respeito dos poemas publicados nos periódicos modernistas, principalmente do poema Convite ao Suicídio, um dos únicos a serem publicados nas revistas, que não fez parte, posteriormente, do célebre Drummondiano Alguma Poesia. Em sua primeira carta destinada a Mário de Andrade, Drummond o convoca a procurá-lo em suas memórias, a fim de que o paulista recorde do encontro dos dois na ocasião de sua famosa viagem a Minas Gerais, em 1924, junto do Grupo Modernista de São Paulo. Após cobrir o outro Andrade de elogios, Drummond revela que manda junto à carta um artigo de sua autoria, no qual fala mal, como ele próprio descreve, do escritor francês Anatole France. Mesmo que Mário tenha sido arrebatado pela inteligência do jovem mineiro na carta, é nítido que logo formou críticas, cujo teor fazem jus ao autor de Macunaíma, ante o requinte exacerbado, a polidez desmedida e o refinamento pedante e tedioso. Mário clamava por uma poesia que aglutinasse o espírito modernista, a nação ansiosa por identidade, sentido e perspectiva. Ainda com interesse pela modernidade aceso em Drummond e outros jovens mineiros, advindo principalmente da enfática viagem dos paulistas a Minas, era curiosa a modernidade aflorada naqueles jovens, como identificou o ilustre crítico literário Antônio Cândido, modernidade, abre aspas, feita com o sumo dos clássicos, fecha aspas. Os amigos sustentaram extensa troca de cartas desde então, que se desdobrou até o falecimento de Mário, em 1945. A correspondência retrata bem a influência do paulista sobre a formação, sobretudo poética, de Drummond, com suas opiniões e análises críticas. Por isso, o primeiro livro do mineiro, publicado em 1930, continha dedicatória ao grande amigo. O esforço de Mário para educar Drummond ao modernismo, ou melhor, deseducá-lo, não incidiu somente no Alguma Poesia, em 1930. Os poemas do livro eram pertencentes à própria década de 20, onde desde muito cedo Drummond colabora intensamente em jornais do Rio de Janeiro e nas próprias recém-chegadas revistas modernistas. As revistas modernistas apresentam a possibilidade de analisar o modernismo nas suas mais diferentes tendências e proposições, inclusive em seus paradoxos, já que as revistas acompanham também a evolução do movimento. Das poesias de Drummond publicadas nas revistas, apenas Convite ao Suicídio e Raízes e Caramujos não foram posteriormente para Alguma Poesia. A alguns desses poemas, Mário responde em agosto de 1926, depois de receber o caderno de versos manuscritos que o futuro autor de Alguma Poesia o enviara, um mês antes, contendo alguns versos inferiores, até penumbristas, como ele mesmo descreve, juntamente dos poemas de seu futuro livro, que naquela ocasião se chamava Minha Terra Tem Palmeiras. Fazendo jus ao título de mestre e professor, Mário comenta extensamente os poemas enviados. Em carta de 21 de janeiro de 1928, especificamente sobre o poema Convite ao Suicídio, Mário responde dizendo estar, abre aspas, numa incapacidade completa de gostar desse poema, fecha aspas. Neste acerto modernista, o paulista colide brutalmente com abundante ferocidade do jovem aprendiz, ferocidade jovial, paradoxalmente, negada pelo mestre. A genialidade de Drummond em inventar humor e gozação a partir de um tema mórbido não parece ter sido nada admirável para o remetente, diferentemente do humor presente no poema Quadrilha, por exemplo. Anos mais tarde, nas notas da edição de Carlos e Mário, Drummond elucida o pessoal desgosto do amigo para com o convite. Abre aspas. Poema que publiquei no número 4 de Verde. Natural que Mário não tenha gostado. Exprimi o contrário do vitalismo apaixonado que ele praticava como norma existencial. Não me lembra mais se a dedicatória foi fruto de ingenuidade da minha parte ou se brincadeira de mau gosto. Fecha aspas. Destaco esse poema justamente por exprimir o que rondou todos os anos de formação do modernismo no Brasil, o paradoxo, palavra que já citei algumas vezes ao decorrer desse trabalho. A negação do passado pressupõe a afirmação de algo distinto. Essa ruptura incide em uma tradição, a tradição do novo. Como é dito por Otávio Paz, a poesia moderna é simultaneamente seu próprio alimento e seu veneno, onde o passado a ser negado é, na verdade, a linha de largada para uma nova tradição. A formação de Drummond como aprendiz e de Mário como mestre não foi diferente. O sim e o não, o agora e o depois, os conceitos formados e suas implicações foram diversas vezes aglutinados a conceitos avessos, deixando claro o processo de desenvolvimento da ocasião. No caso de Convite ao Suicídio,
O mestre parece ter recebido o poema realmente como algo pessoal, real, que o atingiu. Em Mestres do Passado, Glorificação, publicado no Jornal do Comércio em 2 de agosto de 1921, Mário dá glória aos mestres do passado parnasiano e os saúda diante de suas tumbas. Sim, tumbas, pois, segundo Mário, os mestres parnasianos estavam todos mortos, ou, pelo menos, deviam todos estar. Diferentemente do convite ao suicídio de Drummond, que seria o tiro no ouvido do novo, da modernidade, fazendo desaparecer 2 dos grandes representantes do modernismo, Mário alude à morte do português de bronze, dos ritmos estatuários, do almofadismo francês monótono e gelado, como se o sentimento de ataque pessoal que sentiu ao ler o poema de Drummond tivesse advindo de sua vontade vivaz de um novo movimento, onde a morte do passado, somada à morte do novo, resultaria o nada, a impossibilidade de futuro, abre aspas, 2 contribuintes de menos que perderá o Brasil com isso, fecha aspas. Agradeço ao FOP, Universidade Federal de Ouro Preto, pela oportunidade, ao CNPq pelo fomento importantíssimo e ao meu orientador Vitor Luiz da Rosa pelo grande incentivo. Mais do que celebrar a semana ou reler o modernismo brasileiro pelas vias mais convencionais, o projeto pretende, ainda que modestamente, reconstruir certos debates, tentando captar alguns de seus sentidos mais latentes e mesmo seus paradoxos.